Muito bem, estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, cujo trimestre estamos falando das promessas de Deus. Nós temos um Deus de promessas na Bíblia, e a promessa de Deus, se tivermos fé, podemos alcançá-la. Se bem que o livro de Hebreus declara que alguns morreram sem alcançar a promessa. Mas aqui, quando Hebreus trata dessa promessa, é a promessa da vinda de Cristo, como alguns de nós também, que aguardamos o Salvador vir do céu e podemos até vir a morrer também sem alcançar essa promessa, que está determinada para a última geração da volta de Cristo. Semana passada, nós tratamos na lição 1 as promessas de Deus. Agora, na lição de número 2, iremos falar das promessas de Deus para Israel. São promessas específicas de Deus para Israel e, inclusive, estamos vendo elas se cumprirem em nossos dias. A promessa de Israel habitar na terra de peregrinação de Abraão. E hoje vemos Israel habitando novamente na terra de Canaã, na terra que hoje é o Estado de Israel, e todas essas guerras que estamos vendo. Vamos ao texto áureo. O texto áureo, título da nossa lição, As Promessas de Deus para Israel, lição de número 2, de 13 de outubro de 2024. Vamos então ao texto áureo. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis, capítulo 12, verso 3. Essa é a promessa que Deus fez a Abraão. Ainda que a queda espiritual tenha ocorrido com Israel, há ainda uma gloriosa promessa de um remanescente fiel. Você pode ler isso em Romanos, capítulo de número 11. Vamos então a alguns textos que nós vamos ler dessa leitura bíblica em classe. Um deles é Gênesis 12, verso 1 a 3, que é a promessa de Deus a Abraão, e Romanos 9, aqui do verso 1 ao 5, mas do 9, do 10, 11, tudo fala acerca de Israel. Então vamos lá, vamos às promessas. Gênesis, capítulo 12, verso 1 ao 3, leiamos. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vamos agora ao texto de Romanos, capítulo 9, verso 1 ao 5. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunha a minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo, por amor de meus irmãos que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas. Aí, as promessas da qual estamos falando, das quais são os pais, dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Esse amém encerra uma sessão aqui Paulo fala. No livro de Romanos, existe 7 améns durante a carta de Paulo aos Romanos. Vamos então ao comentário do texto bíblico aqui que lemos e o comentário da nossa lição, As Promessas de Deus para Israel. Introdução. As promessas divinas para Israel
foram proferidas há mais de 4.000 anos antes há 4.000 anos atrás, 2.000 anos, aqui o comentarista diz 4.000 anos antes do advento do Senhor Jesus, se referindo a Adão, não é? Mas que foi feita a Abraão. Abraão viveu 2.000 anos antes de Cristo e nós já estamos 2.000 depois. Então, dentre a promessa de Deus em Gênesis 12, original a Abraão, já passaram até os nossos dias 4.000 anos. E se colocarmos desde a promessa no Éden, aí podemos dizer 4.000 anos antes do advento. E aqui tudo começou com Abraão. Tudo começou quando Deus chamou Abraão, 2.000 anos antes de Cristo, e fez-lhe promessas a respeito do divino propósito de formar uma grande nação, começando pelas famílias da terra. Nessa chamada está implícita as promessas para Israel como nação, uma nação ímpar, quando nem sequer Abraão tinha filho, mas através de Isaac, de uma promessa de lhe dar um filho, um herdeiro, Deus então vai criar uma nação, se bem que a nação de Israel nasce de fato com Jacó, onde o nome de Jacó é mudado para Israel, como uma nação ímpar dentre todos os povos da terra, a fim de formar de uma forma especial esse povo para cumprir os propósitos divinos para a humanidade, enviar o Cristo, da qual, como lemos em Romanos, era da descendência de Israel. Por isso, nessa lição, vamos ver muitas promessas de Deus para Israel, e algumas dessas promessas são irrevogáveis e incondicionais. Elas foram feitas por Deus a Abraão, a Isaac e a Jacó, depois, extensivamente, a Davi, e confirmadas com o advento do Senhor Jesus Cristo. Palavra-chave aqui é descendência. Vamos então ao primeiro tópico da nossa lição. Israel, a promessa da criação de uma grande nação, quando nem sequer Abraão tinha um filho. Vamos lá. Primeiro, promessa aqui que encontramos logo em Gênesis 12. E far-te-ei uma grande nação. Essa promessa, ela tinha o objetivo mostrar a Abraão, aqui, que ainda não era Abraão, mas Abraão, o propósito de Deus em formar, a partir dele, uma grande nação. Essa nação seria diferente de todas as outras. Seria a nação de Israel. Gênesis 12, 2. Ao longo da história, esse propósito se cumpriu de maneira evidente e poderosa, quando Deus disse a Abraão que ele seria pai de uma grande nação. O patriarca estava nessa época com 75 anos e sua esposa, Sara, era estéril. Anos depois, Deus renovou a sua promessa de criar uma grande nação a partir de Abraão e dar-lhe toda a terra em que Abraão pusesse a planta dos seus pés, como peregrino na terra de Canaã. Gênesis capítulo 15, versículo de número 4 e 5. Vamos a outra promessa aqui. E olha só, aqui há várias promessas. Abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Mas vamos aglobar todas elas no ponto de número 2 da nossa lição. Diz assim, e abençoar-te-ei. Olha aí é uma promessa. E engrandecerei o teu nome. De fato, o nome de Abraão se tornou grande. O pai da fé, o amigo de Deus. E tu serás uma bênção. Em Abraão temos a bênção da promessa e a bênção da fé, da qual que todos que são da fé se tornam pela fé filhos de Abraão. Se tem a mesma fé de Abraão. Deus desejou promover o nome Abrão numa dimensão jamais imaginada pelo próprio patriarca. Entretanto, a promessa
não era meramente materialista. A bênção material deveria carregar um testemunho espiritual. E o testemunho é: e tu serás uma bênção. Gênesis 12, verso 2. Nenhuma nação teria dúvida de que era Deus que faria isso com Abrão. Era uma promessa por demais significativa, pois Abrão era um filho de uma família idólatra. Gênesis 12, 1, sai do meio da tua terra e do meio da tua parentela. A Bíblia não fala claramente, mas a tradição e as fontes extra-bíblicas nos diz que Terá, pai de Abraão, era um fazedor de ídolos na terra de Ur dos Caldeus. E Deus escolhe agora Abraão para ser pai de um povo que ainda surgiria, um povo que ainda nem sequer Abraão tinha filhos, o povo de Israel. Portanto, a história hebreia comprova que o patriarca Abraão foi, de fato, uma grande bênção para os israelitas. Ele foi o avô de Jacó, que se torna Israel através de 12 tribos. Vamos ao ponto 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Verso 3. Esta foi uma promessa dupla. Aqui vemos bênção e maldição. Na verdade, Abraão seria uma grande influência para os que se relacionassem com ele, de modo que Deus abençoaria os que o auxiliasse Abraão e castigaria quem o amaldiçoasse. Esse evento faria de Abraão uma influência mundial que perduraria em sua posteridade. Além disso, essa promessa é confirmada no livro de Números 24, verso 9, inclusive por o profeta Balaão. Benditos que te abençoarem, maldito os que te amaldiçoarem. Números 24, verso 9. Vamos ao ponto de número 4. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Verso 3. Essa promessa é considerada uma segunda profecia das Escrituras a respeito do Senhor Jesus. A primeira está registrada em Gênesis, capítulo de número 3, verso 15, conhecido como proto-evangelho, aonde temos a promessa da descendência da mulher que pisarás a cabeça da serpente. E podemos ter essa confirmação em meio à carta também de Paulo aos Gálatas, que uma bênção espiritual viria por meio de um descendente de Abraão. Por isso que logo no primeiro verso das Escrituras diz, livro de Mateus 1, quando eu digo Escrituras do Novo Testamento, lemos livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Abraão, filho de Davi. Então, temos aqui a promessa dessa bênção do descendente de Abraão, o pai dos israelitas. Essa bênção diz respeito ao advento do Senhor Jesus Cristo, sua boa notícia oferecida a todas as nações da terra. Gálatas capítulo 3, verso 8, verso 16, e conforme também João, capítulo 3, verso 16, Mateus 1, e assim por diante. Vamos à sinopse do tópico 1. A descendência de Abraão, Cristo, o descendente de Abraão, seria essa descendência de Abraão uma grande nação, como de fato é Israel, uma grande nação, acompanhada de um testemunho espiritual importante e de uma bênção de Deus sobre essa nação. Vamos ao ponto de número 2. Falemos agora de outras promessas feitas a Israel. Primeira promessa, já mencionamos, a promessa de um filho a Abraão.
Além das solenes promessas de Deus a Abraão, o Senhor lhe prometeu um filho. A promessa pareceu estranha ao patriarca, pois, como mencionamos anteriormente, ele já estava numa idade avançada, 75 anos. Sua esposa também, mas além de estar em idade avançada, Sara era estéril. O pai da fé até argumentou com Deus com relação a essa promessa em Gênesis 15, que provavelmente seu servo Eliezer seria seu herdeiro. No entanto, o Senhor asseverou-lhe que não. Deus iria cumprir as suas grandiosas promessas na vida de Abraão. Gênesis capítulo 15, verso 4 ao 6. O filho da promessa seria Isaque, conforme vemos em Gênesis 21, verso 1 ao 7. A promessa de um filho a Abraão, a Isaque, Deus também não se esquece suas promessas após a morte de Sara. Abraão casou-se com Quetura, e ele tinha mais de 100 anos, e ainda teve mais de 6 filhos com ela, mais 6 filhos com ela, Gênesis capítulo 25, verso 1 a 5, sem contar o filho que ele também teve com a escrava. Então Abraão teve um total de 8 filhos, e de cada um desses 8 filhos de Abraão saiu uma nação. Por isso a promessa se cumpriu, pai de muitas nações, apesar que a promessa segue na linhagem da nação com Isaque, através de Israel. Mas ele teve vários filhos. Midianitas eram descendentes de Abraão, os ismaelitas, descendentes de Abraão, e outras nações que saem de Abraão. Antes de morrer, Abraão também providenciou uma esposa para Isaque, por intermédio de seu servo Eliezer. Este foi a Mesopotâmia, a Parã, e lá, por direção de Deus, encontrou uma esposa da casa e da família de Abraão, Rebeca, para o filho do seu senhor. E, ao pegar Rebeca, ele levou a Isaque, que se casou com ela. Aqui há uma tipologia muito bonita entre Isaque, Eliezer, Rebeca e Abraão, não é? Isaque, ele tipologicamente aponta para Cristo, a esposa Rebeca para a igreja, Eliezer para o Espírito Santo, Abraão para Deus Pai. É uma tipologia bonita. No tempo próprio, também Rebeca era estéril, mas no tempo próprio ela deu à luz a 2 filhos gêmeos, depois de 20 anos, Esaú e Jacó. Gênesis 25, verso 24 ao 26. Vamos à promessa renovada. O Senhor falou com Jacó e reiterou a promessa que ele feita a Abraão, de que falaria daquelas terras. Gênesis 26, verso 3 e 4. A Isaque foi considerado o herdeiro da promessa. Hebreus, capítulo 11, verso 17 a 19. E por isso, antes de morrer, concederia bênção para seus filhos. Note que a bênção passa de Abraão para Isaque, de Isaque para Jacó, e foi a briga de Jacó com Esaú. Esaú perdeu o seu direito de primogenitura, pois o trocou por um prato de comida, um prato de lentilhas. Gênesis 27, versos 30 a 34. Orientado por seu pai, Jacó foi à casa de Labão, onde se casou com Raquel, que também era estéril. Nós temos aí a história de todas as matriarcas de Israel como estéril. Apesar que alguns dizem que Lia concebeu, mas diz que foi o Senhor que abriu o ventre de Lia para que ela concebesse. Então, as matriarcas, Sara, Rebeca, Lia e Raquel, principalmente Raquel, todas eram estéreis. Gênesis 28, verso 1 e 2 e Gênesis 29, verso 28. Por estratégia de Labão,
Jacó acabou se unindo com Leia, e de Leia teve 6 filhos com ela. Podemos ler isso em Gênesis 29, do verso 21 a 27. Mais tarde, também Deus abençoou de Raquel, e essa concebeu 2 filhos. Mas antes disso, ela entregou sua serva Bila a Jacó, da qual também teve 2 filhos. E quando Leia viu que parou de conceber, entregou sua serva Zilpa a Jacó, para que também tivesse mais 2 filhos, somalizando aqui um total de 12 filhos de Israel. Gênesis 29, verso 32, 35, Gênesis 30, verso 1 a 26, e ainda teve mais uma filha com Leia, Diná, Gênesis 30, verso 20 a 21. Então Jacó, entre suas 2 esposas e suas 2 concubinas, teve um total de 12 filhos, mais uma filha, uma família grande, de 13. E através disso vai vir a promessa do reino do Messias. Por intermédio do profeta Isaías, Deus falou que o Messias nasceria da descendência de Jessé, pai de Davi, para redimir Israel à humanidade. Por isso, o Senhor Jesus é chamado filho de Davi, Lucas 18, versos 37 a 40. É também chamado por Isaías, de o Emanuel, que é o Deus conosco. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Mateus capítulo 1, verso 21, 23, e conforme o texto de Isaías 7, verso 14. Vamos então a sinopse, tópico 2. As promessas feitas a Abraão culminam na promessa de que o Messias viria para redimir Israel, e não só Israel, mas a humanidade de seus pecados, porque ele é a luz para os gentios. Vamos então ao ponto 3 da nossa lição. Essa promessa é uma promessa de salvação para Israel e para os gentios. A queda de Israel. O Novo Testamento mostra claramente a queda de Israel. A nação não conseguiu exercer o seu papel de uma nação sacerdotal por meio de outras nações. Lucas 21, verso 24. Por isso, os capítulos 9 a 11 da Epístola de Paulo aos Romanos trata de algumas questões de que muitos cristãos dos dias atuais se fazem hoje. Como as promessas de Deus para Israel podem permanecer válidas hoje? Elas foram revogadas? De fato, Israel permanece em rebelião contra Deus porque a nação ainda não reconheceu o Senhor Jesus como seu Messias verdadeiro? Romanos 9, verso 30 a 31, Romanos 11, verso 11 a 15. Vamos à tristeza de Paulo por Israel. O capítulo 9 de Romanos revela a demasiada tristeza do apóstolo pelo seu povo, pelos judeus, que não conhecem a Cristo. 1 Coríntios 9, 22. Ele dizia que se fazia de judeu para com judeu, de gentil para com gentil, tudo para ganhar alguns. Sim, os judeus que não conhecem a Cristo estão em uma situação muito difícil, pois o Senhor Jesus, descendente direto deles, segundo a carne, conforme Romanos 9, verso 5, esse sentimento de tristeza, ao mesmo tempo, uma atitude piedosa de sofrer pela salvação dos judeus. Paulo chegou até a dizer que preferiria estar separado de Cristo para ver o seu povo, em Romanos 10, salvo. E isso deve ser um compromisso permanente de cada cristão. A evangelização dos judeus, Mateus 23, verso 32. Vamos à promessa de salvação a Israel. Quando orava por Israel, o apóstolo expressa o seguinte: dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas,
dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. Aqui é uma das confissões que Cristo é Deus bendito eternamente. Romanos 9, versos 3 a 5. Essas qualificações de Israel mostram que Deus vela para cumprir a sua palavra prometida àqueles homens que os buscaram com sinceridade. Por isso a Bíblia assegura que Israel será salvo, ainda que não totalmente. A Bíblia diz que esse povo será chamado de filhos do Deus vivo, Romanos capítulo 9, verso 26, e que o remanescente fiel de Israel será salvo, Romanos 9, verso 29, que o libertador que virá de Sião fará isso, Romanos 11, verso 26. Esse libertador de Sião é o próprio Cristo. Vamos a sinopse tópico 3. A Bíblia assegura que o remanescente fiel de Israel será salvo pelo libertador que virá de Sião. E cremos que essa é outra promessa da segunda vinda de Cristo, que ainda vem como libertador sobre Sião, ou virá a Sião e se assentará sobre o seu trono, o trono de Davi, porque ele é o descendente de Davi. Vamos então à conclusão. Claro que nós abordamos aqui resumidamente, mas há muita coisa para falar e aprender, e do plano de Deus ainda para Israel, promessas de Deus ainda que irão se cumprir para Israel. Por isso que nós cremos que Israel é o relógio de Deus nesses últimos dias. A nação voltar a se formar em 1948, esses conflitos que vemos, tudo isso para tentar impedir o plano maravilhoso de Deus para com a nação de Israel. E só falta uma conversão de judeus recebendo a Cristo como Senhor e Salvador, entregando, reconhecendo Jesus como seu Messias. Israel ainda aguarda o Messias, e esse Messias já veio há 2000 anos atrás. Agora oremos pela conversão desse povo, pelo reconhecimento do Messias, o Senhor Jesus, como o verdadeiro Messias que eles tanto aguardam. As promessas de Deus para Israel, elas não podem falhar. Em conclusão, o que Deus prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó, já se cumpriu em parte e vai ter um cumprimento pleno nos tempos futuros, não é? Século vindouro, quando o Senhor Jesus voltar em glória e implantar o seu glorioso reino milenário, o reino do milênio. Lembramos da palavra e do compromisso do Senhor. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Isaías capítulo 43, verso 13. Vamos à revisão dessa lição para reforçar aquilo que aprendemos através de perguntas e respondendo. Primeira pergunta: quantos anos Abraão tinha quando Deus disse que ele seria uma grande nação? Bom, a resposta é: quando Deus disse a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, o patriarca estava com 75 anos de idade. Pergunta 2. Que promessas Deus fez a Abraão acerca de outros povos? E a resposta é: a bênção material deveria carregar um testemunho espiritual. E tu serás uma bênção. Gênesis 12, 12. Nenhuma nação teria dúvida de que era Deus que faria isso com Abraão. Vamos à terceira pergunta. Qual foi a promessa que o Senhor reiterou a Jacó? E a resposta é: a história hebreia comprova que o patriarca Abraão foi de fato uma grande bênção para os israelitas. E a promessa que Deus reiterou a Jacó foi exatamente de dar a Jacó a terra das suas peregrinações. Parece que aqui
comentarista não terminou a resposta. Vamos à quarta. Por que Esaú perdeu o direito de primogenitura? Esaú perdeu o direito da sua primogenitura porque trocou por um prato de lentilhas ou de comida. Gênesis 27, versos 30 a 34. E quinta e última pergunta. O que Romanos 9 demonstra? Bom, a resposta é o capítulo 9, 10 e 11 de Romanos, podemos dizer, revela a demasiada tristeza do apóstolo Paulo pelos judeus que ainda não conheciam a Cristo, e por isso Paulo se esforçava tanto para pregar a eles. 1 Coríntios 9, verso 22. E não só judeus, mas gentios, levando o evangelho. Como Paulo dizia, que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente do judeu e depois dos gentios. Bom, que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Espero que você tenha gostado dessa aula e que você estude as promessas de Deus, não só para nós, mas também englobando Israel, conforme vimos, e a principal promessa, a promessa de um Salvador. Na próxima semana, abordaremos a lição de número 3, estude a revista. Falaremos das promessas de Deus para a igreja. Então, Deus também tem promessas, foram feitas à igreja. E a grande delas, nós estamos aguardando a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, não perca a semana que vem as promessas de Deus para a igreja. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Ao entrar no canal, clique na foto redonda, vai aparecer um menu, clique no playlist e ali você vai encontrar um total de 240 pastas com 6.995 vídeos. Mais 1 ou 2 dias estaremos passando de 7.000 vídeos para você no canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.